Pode sentar. Hoje pela manhã, pregamos sobre o tema envelhecimento. Vale a pena, se você não participou do culto pela manhã, de assistir o tema. Por uma providência divina, o tema do Enem hoje foi envelhecimento. Portanto, se participou do culto da manhã, melhorou a nota da redação. Vale a pena estar na igreja. Mas esse é um tema tão necessário em nossos dias e a gente precisa mais e mais lembrar desse tema precioso. E agora queremos ouvir lições de uma pessoa mais experiente. Falamos aqui de Paulo, o apóstolo, já no fim da sua vida, literalmente. Agora ele estava preso em Roma, aguardando a sua condenação definitiva. Enquanto isso, ele escreve carta ao seu filho amado Timóteo. Ele não era o seu filho de sangue, mas um filho na fé. Timóteo, que era filho de pai grego, mas de mãe judia, ele já havia aprendido desde a sua avó, ensinava as escrituras desde novo. Timóteo era um servo, se converteu no ministério de Paulo e acompanhou em muitas viagens. Nesta ocasião, ele era pastor na igreja em Éfeso, uma das maiores igrejas da época. Mas Timóteo também era jovem, ele tinha alguns problemas de saúde, ele tinha muito que aprender. Então, o apóstolo, já velho, passa a trazer algumas lições que vamos ver agora. Mas eu convido os irmãos, de uma forma especial, a abrir as suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. Vamos ler diversos textos de 1 e 2 Timóteo. Agora à noite será uma lista de ensinos que vale a pena aprender, que uma pessoa experiente pôde compartilhar. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. Diz assim a palavra de Deus: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Que o Senhor nos inspire na compreensão da sua palavra. Como falei hoje pela manhã, a mensagem de hoje terá 18 minutos. Diz assim, primeira lição: seja exemplo no caráter e conduta. O texto que lemos mostra claramente que a este jovem, e na realidade a todo crente, deve ser um exemplo de caráter e conduta, independentemente da idade, da posição e da circunstância. A mais tenra criança já pode testemunhar, um jovem, um adulto ou mais idoso. Ser exemplo no caráter e conduta, na realidade, é refletir o amor de Deus a cada um de nós. E o texto é bem claro: padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Veja, meus irmãos, precisamos hoje de bons exemplos cristãos, que deveria ser sinônimo. Ser cristão é igual a bom exemplo, mas nem sempre tem sido assim. Então que possamos ouvir, aprender e testemunhar de Jesus Cristo. Segunda lição: valorize a sã doutrina. Aqui 1 Timóteo, capítulo 6, versos de 3 a 4, vai o apóstolo lembrar Timóteo para que ele guarde a sã doutrina. É interessante que quando ele vai falar da sã doutrina, ele também vai falar de outras doutrinas, que naquela época invadia a igreja, como hoje também. São as chamadas heresias. Muito comum e alguns absurdos que se pregava. Paulo vai pedir a Timóteo que ele se atenha ao bom depósito recebido, a palavra fiel. Veja bem, meus irmãos, era para que ele protegesse o ensino bíblico e que ensinasse também. Precisamos de guardiões da palavra de Deus nos dias de hoje, porque estão indo contra
tantas coisas, mas a palavra continua clara, verdadeira e real. Estude as Escrituras com afinco, pregue esta palavra e faça com muita dedicação. Cuidado com doutrinas fáceis, doces demais e que infelizmente distorcem o caminho. Lembre-se que Jesus já dizia que o caminho largo não é o caminho a ser seguido. Terceira lição: persevere em tempos difíceis. Aqui temos 1 Timóteo 6,12 e 2 Timóteo de 1,13 a 14. 1 Timóteo 6,12 vai dizer assim: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual foste chamados e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Persevere em tempos difíceis. É muito simples. A vida não é fácil e não será. Mas se tem uma palavra repetida nas Escrituras é persevere, continue firme. Timóteo precisava dizer isso. Eu fico pensando, e já falei aqui, o que aconteceria se Noé tivesse dito para Deus: eu não sei construir barcos. Ou se Paulo tivesse dito: eu não gosto de viajar. Ou se Timóteo tivesse dito: eu não quero ser pastor nessa igreja. Persevere em tempos difíceis. Quarta lição: cultive relacionamentos espirituais e saudáveis. Timóteo foi discipulado por Paulo e nesse seu discipulado muitos amigos estiveram ali. Precisamos ter relacionamentos saudáveis. A igreja é para isso também. Precisamos aprender e conviver de forma saudável. Seja discipulado e discipule. Seja amigo e tenha amigos. Aprenda, compartilhe, viva essa vida cristã tão necessária. É preciso ter relacionamentos saudáveis. Quinta lição: cuide da sua vida espiritual diariamente. 1 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8 vai dizer: rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Cultive, cuide da sua vida espiritual. E eu pergunto: como anda a sua vida espiritual? Se eu perguntar hoje qual texto da palavra de Deus você estudou e refletiu nesse domingo, dia do Senhor, dedicado ao Senhor, qual foi? Quanto tempo gastou em oração? Quanto tempo? Muitas vezes quando chove a gente fica pensando assim: será que o pessoal vai na igreja porque está chovendo? A gente tem que parar com esse negócio de crente de açúcar que dissolve com água. Precisamos ter a consciência clara da importância da nossa vida espiritual e de estarmos na presença do Senhor diariamente. Sexta lição: pratique humildade e serviço. Paulo mostra para Timóteo que liderar é servir. E não tem coisa mais prazerosa do que servir ao Senhor na sua casa, onde Ele nos mandar. Servir de diversas formas. E em cada uma delas, meus irmãos, há alegria de fazer assim. Timóteo, Paulo praticamente pegou ele pela mão, colocou do lado e disse: vamos viajar. E enfrentaram coisas impressionantes, viagens complicadas, desafios que eles pensavam que não iam vencer. E venceram. E isso, meus irmãos, é extraordinário. Sirva ao Senhor em humildade e serviço. Sétima lição: fuja do apego às riquezas e da cobiça. É nesse livro que está escrito exatamente que o amor ao dinheiro é a raiz de todos dos males. Entenda, olhe como o texto bíblico é preciso. Ele não fala que o dinheiro é o problema, fala que o amor ao dinheiro é o problema.
E veja, se era um problema naquela época, imagina hoje. Precisamos alertar e viver com muito cuidado. Fuja do apego às riquezas e da cobiça. Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Quando falávamos, conforme vamos envelhecendo, a gente começa a perceber que algumas coisas que achávamos que tinham tanto valor não valem absolutamente nada. Por outro lado, algumas coisas eternas começam a ter um valor indizível para nós. 8ª lição: mantenha a esperança viva em Cristo. Paulo lembra Timóteo da esperança da vida eterna e do retorno de Jesus Cristo em todo o tempo. Jesus Cristo tem que ser assunto, tem que ser momento, tem que ser vida. Lembre-se disso, lembre-se de Jesus, estude mais, fale dele. Tenha essa esperança tão viva em você. Nós precisamos viver o presente consciente do que Jesus fez. Ele nos perdoou os pecados. E temos que ter esperança no futuro. Jesus nos assegura a vida eterna. Jesus Cristo é a razão de estarmos aqui e a razão de você estar aqui. Pela salvação, pelo perdão, por tudo que Ele nos deu. Jesus Cristo tem que ser o tema da sua vida em todo o tempo. 9ª lição: honre suas raízes espirituais e familiares. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, 5, Paulo vai lembrar a Timóteo: olha, a sua mãe Eunice e a sua avó Loide. E sabendo que elas ensinaram as suas sagradas letras desde pequeno. E meus irmãos, esse também não é o papel, como falamos hoje de manhã, dos mais experientes de ensinar o caminho, a palavra. E assim aconteceu com Timóteo. Ele fez questão, quer dizer, os avós, sua mãe fez questão de ensinar. E isso começa da barriga, isso começa com as crianças no berçário. Por isso que eu falo, lugar de criar filha na igreja, para que aqueles ouçam, aprendam, entendam, entreguem suas vidas, mas reconheça o valor de cada parente, de cada familiar, do presente e do futuro. Valorize essa fé transmitida em todo o tempo. E 10ª lição: seja corajoso e não se envergonhe do Evangelho. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quando essa carta foi escrita, a igreja vivia um tempo muito difícil, de medo, de perseguição, de opressão e de tantas outras coisas ruins. Não era fácil ser crente nessa época. Mas uma coisa é certa: eles precisavam perseverar. A palavra coragem volta mais uma vez. Hoje de manhã lembramos de Josué, que ouviu de Deus ser forte e corajoso. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo: continue corajoso. E precisamos dizer a cada um aqui, a todos nós: tenham coragem, não se envergonhem do Evangelho. Antes, com ousadia e determinação, possam dizer em alta voz em quem creem, como vivem e como devem viver. Não temos medo de testemunhar, nem de dar o nosso testemunho, nem de dizer como vivemos. E vivemos e devemos viver melhor. Meus irmãos, é uma bênção ser crente. Um bom crente tem saúde melhor, ele tem uma vida melhor. O bom crente é um excelente doador de órgãos. Bem, é um ponto positivo, pensem nisso. Porque em tese não bebem, o fígado é excelente, cuidam melhor da sua saúde, têm um pulmão perfeito e assim sucessivamente. Ser crente é bom. Aprendemos a cuidar do templo do Espírito Santo e a cuidar de nós. É preciso, meus irmãos, sermos corajosos nesse tempo.
enfrentamos o desafio com coragem. O testemunho, inclusive online, completamente baseado nas Escrituras, e uma vida que vale a pena viver. Paulo, quando termina esta carta, ele diz assim: combati o bom combate. Ele sabia que estava chegando no fim da sua vida. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, no fim da sua vida, não se aposentou. Vida espiritual não tem aposentadoria, mas ele gasta até o último momento para ensinar a Timóteo e a nós também como devemos viver. Portanto, que essas lições possam ecoar no nosso coração e na nossa vida e nos mostrar a alegria de ser um crente no Senhor Jesus, e que para isso Ele nos abençoe.